A Epístola de Judas. Quanto a estes, foi que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: Eis que veio o Senhor entre suas santas miríades. Versículo 14. A mensagem de Judas parece um tipo de preparo para o que vem logo em seguida. Como um prólogo de Apocalipse, a Epístola de Judas revela verdades tão intimamente ligadas ao tempo do fim quanto as profecias do último livro da Bíblia. A finalidade do autor foi tão somente declarar o que o Espírito Santo inspirou a escrever sobre a grande batalha espiritual desde tempos antigos e que muito em breve será encerrada. A diligente batalha pela fé precisa ser enfrentada sabendo que de forma dissimulada Satanás tem introduzido seus agentes para tentar desanimar e derrubar aos chamados, os que têm sido despertados para viver conforme toda a luz revelada para os últimos dias. E da mesma forma que no passado, tanto anjos quanto homens selaram seu destino de eterna perdição, homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus, desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Quando o inimigo minou o coração de terça parte dos anjos com sua iniquidade, que grande vazio foi deixado no céu e no coração do Criador. Quão terrível e fatídico deve ter sido aquele dia. As hostes que outrora abrilhantavam as abóbadas celestes foram expulsas das moradas santas, pois a corrupção que lhes manchou o caráter não poderia ter ligação alguma com o santo lugar, nem tampouco com a presença do Senhor, que é santo, santo, santo. Apocalipse capítulo 4, versículo 8. Este mesmo conflito que teve início no céu após a entrada do pecado foi transferido para a terra. A humanidade passou a ser o novo alvo do inimigo, porém, de forma ainda mais específica, ele tem procurado exercer toda sorte de maldades a fim de afligir e magoar os santos do Altíssimo. Foi assim com a primeira família humana, foi assim com Israel, e o será até o fim, quando ele lançar a sua última ira contra a Igreja de Deus e pelejar contra os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Apocalipse capítulo 12, versículo 17. Deus tem um povo que tem perseverado em fazer a sua vontade e rejeitado as coisas que há no mundo, bem como há inserido no meio do seu povo muitos que insistem em transformar a fé em uma vitrine do eu acho. Que tipo de adoração estamos oferecendo a Deus quando não estamos dispostos a aceitar e viver o claro e sonoro, assim diz o Senhor? Se a bela e apetitosa oferta de Caim, se as suas boas intenções, se a sua forma de adorar foram consideradas por Deus como indignas de aceitação, por que pensamos que podemos fazer o mesmo hoje diante de um Deus que não muda? Malaquias capítulo 3, versículo 6. Ai deles, está escrito. Ai de nós, se seguirmos tamanha imprudência. Mas ainda que estejamos no caminho correto, isso não nos autoriza a difamar o nome de ninguém, mesmo que este esteja completamente errado. O fato de Miguel, que é Jesus, o Senhor dos Exércitos, não ter ousado proferir juízo infamatório contra o diabo. Pelo contrário, disse: o Senhor te repreenda. Deveria ser para nós o grande exemplo de como podemos vencer nossas batalhas contra o mal, entregando tudo nas mãos do Deus Todo-Poderoso.
Toda a terra tem manifestado que perto está o grande dia do Senhor, e o Espírito Santo tem revelado e levantado os grandes reformadores atuais, que, possuindo a mesma confiança de Lutero, estão a apregoar com fortes pancadas as teses da última verdade presente. Homens, mulheres, jovens e crianças, que, cheios da unção do Espírito, estão a revelar ao mundo não uma religião egocêntrica, mas a religião pura e sem mácula de Cristo. Tiago capítulo 1, versículo 27. Creio que este exército de salvação já está sendo guardado e preparado para viver os últimos instantes deste mundo. E assim como Enoque, ser participante da graça de contemplar o Senhor entre suas santas miríades ainda em vida. Se esta era a esperança do apóstolo Paulo, por que não ser também a nossa? Devemos buscar viver cada dia com a intensidade de Jó. Vê-lo-ei por mim mesmo, os meus olhos o verão e não outros. De saudade me desfalece o coração dentro de mim. Jó capítulo 19, versículo 27. No último tempo, amados, haverá escarnecedores andando segundo as suas ímpias paixões. E não pensem que estes surgirão do meio cético, mas principalmente de nossas próprias fileiras. Irmãos que antes aparentavam cortesia e amizade, se revelarão como aduladores dos outros por motivos interesseiros, e são estes que promovem divisões, sensuais, que não têm o Espírito. Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Tenhamos compaixão daqueles que ainda estão na dúvida e sejamos veículos de salvação para livrá-los do fogo, detestando toda e qualquer aparência do mal. Olhem para o alto, meus irmãos, eis que a nossa redenção se aproxima. Clamemos com intenso fervor àquele que é poderoso para nos guardar de tropeços e para nos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória. Ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania antes de todas as eras, e agora e por todos os séculos. Amém. Vigiemos e oremos. Bom dia, amados em Deus Pai e guardados por Jesus Cristo. Oremos pelo batismo do Espírito Santo. Oremos uns pelos outros. Rosana Garcia Barros.